Não assista a esse vídeo, a não ser que você queira aprender uma importante regra. Esse vídeo vai te mostrar como 10% da sua renda pode virar 100 mil, sem você sentir. 10% da sua renda, guardados com consistência, podem colocar 100 mil na sua conta sem você nem perceber. Essa é a regra dos 10%. Parece simples, mas é aí que mora o problema. Quantas vezes você já jurou que ia guardar dinheiro e nunca conseguiu? Pois é, você não está sozinho. Enquanto você vai adiando, o tempo e a inflação estão trabalhando contra você. E quando você perceber, vai ter passado a vida inteira trocando seu tempo por boleto, e não por patrimônio. Agora presta atenção. Ninguém fica rico do dia para a noite, mas todo milionário começou com o primeiro hábito financeiro. Guardar 10% parece pouco, mas é isso que separa quem continua correndo atrás do próximo salário de quem constrói liberdade de verdade. Hoje eu vou te mostrar porque esses 10% podem mudar a sua vida mais do que qualquer aumento de salário. E o que você pode fazer, começando do zero, para essa regra trabalhar a seu favor. Guardar 10% da sua renda parece pouco, e para ser sincero é mesmo. Mas é exatamente isso que torna esse hábito poderoso. Todo mundo quer uma fórmula mágica para enriquecer, mas a lógica real da construção de patrimônio é muito mais simples e muito mais cruel. Você precisa gastar menos do que ganha e investir a diferença, sem mistério, sem atalho. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe. Guardar 10% não é sobre juntar um dinheirinho para emergências. É sobre comprar tempo no futuro. É sobre plantar, devagar e sempre, a liberdade que você vai colher daqui a alguns anos. Cada 10% guardados hoje é um pedaço de tempo livre que você adquire lá na frente, e ninguém mais vai poder te tirar. O 10% é mágico, porque ele é viável. Ele não te obriga a mudar de vida da noite para o dia. Não te manda virar o pão duro da família, nem parar de viver. Mas, ao mesmo tempo, é grande o suficiente para fazer a diferença. Uma diferença que não aparece no primeiro mês, nem no segundo, mas explode com o tempo. Quer ver um exemplo real? Imagina a Ana, caixa do supermercado e ganha R$ 2.500 por mês. Se ela seguir a regra dos 10% e guardar R$ 250 todo mês, aplicando no investimento que rende 10% ao ano, em 20 anos ela vai ter quase R$ 180 mil. Agora, presta atenção, desses 180 mil, R$ 60 mil saíram do bolso dela. O resto, quase 120 mil, foi o dinheiro dela trabalhando por ela mesma. A Ana não precisou de um aumento milagroso, não precisou herdar uma bolada, não precisou abrir um negócio e virar empresária. Ela precisou de uma coisinha só, disciplina. Agora vamos imaginar o Sérgio, gerente do mesmo supermercado que a Ana. Ele já tem uma renda mais alta, R$ 10 mil por mês. Seguindo a mesma lógica dos 10%, o Sérgio guarda R$ 1.000 por mês. Aplicando a mesma taxa de 10% ao ano, sabe quanto ele teria no final de 20 anos? Mais de R$ 700 mil. Quase 480 mil só de juros. Aqui a mágica acontece duas vezes. Primeiro, porque ele ganha mais e consegue guardar mais, natural. Segundo, porque o hábito é o mesmo. A diferença não é o quanto ele ganha, mas o quanto ele guarda consistentemente. Tanto para a Ana quanto para o Sérgio, o que importa não é só o salário, é o compromisso com o hábito. É como diz no livro A Psicologia Financeira. Poucas coisas têm mais poder sobre o seu futuro financeiro do que a taxa da economia que você consegue sustentar. Sacou a virada? Não é o quanto você ganha, é o quanto você guarda. E essa taxa de poupança, essa fatia do que você consegue separar todo mês, importa mais do que o rendimento dos seus investimentos. Porque se você guarda pouco, nem o melhor investidor do mundo salva. Agora, se você guarda com consistência, até aplicações medianas constroem um patrimônio que te permite viver de verdade. Mas é claro que alguém vai perguntar: ah, Lucas, mas 10% não vai me deixar rico. E sabe o que eu respondo? Claro que não. Principalmente se você ganha pouco. Mas ninguém começou ficando rico. Todo mundo começou guardando o que dava. Ninguém pula para 20%, 30%, 40% sem antes ter dominado os 10%. Disciplina funciona igual academia. Ninguém vai chegar lá e levantar 100 quilos no primeiro dia. Você começa com 10 e faz isso todo dia, até virar parte da sua vida. Um dia você chega no 100. Guardar 10% da sua renda é igual fazer 10 flexões por dia. É pouco para quem só olha agora. É tudo para quem está de olho no que vem depois. É isso que separa quem vai viver correndo atrás do próximo salário de quem vai viver de verdade. Quando alguém começa a investir, a maioria sempre faz as mesmas perguntas. Qual é o melhor investimento? Qual ação vai bombar esse ano? Qual fundo está pagando mais? Todo mundo quer encontrar o unicórnio dourado ou a galinha dos ovos de ouro dos investimentos. O problema é que essa busca é a mesma coisa que ficar trocando de dieta milagrosa todo mês, achando que o segredo para emagrecer está no próximo truque e não em parar de comer porcaria todo dia. No final das contas, o que constrói patrimônio não é o retorno que você espera,
é o quanto você consegue investir de forma consistente. Imagina o seguinte, a Fernanda ganha R$ 3.000 e investe R$ 100 todo mês. E ela consegue uma rentabilidade de 20% ao ano. Um retorno altíssimo, inclusive. Já João também ganha R$ 3.000, mas ele consegue investir 750 todo mês. Mas pega um retorno mais normalzinho, de 10% ao ano. Quem vai juntar mais dinheiro em 20 anos? O João, e com muita folga. A Fernanda pode até estar com a melhor estratégia, mas ela está economizando pouco demais para fazer a diferença lá na frente. Já o João está aplicando o que realmente importa, disciplina. É o que Morgan Housel chama de taxa de poupança, e, segundo ele, é a variável mais subestimada das finanças pessoais. Enquanto você tenta prever se a bolsa vai subir, o que realmente faz a diferença é o quanto você está disposto a guardar mês após mês. Quer ver isso na prática? Olha para a lista dos bilionários que começaram do zero. Warren Buffett, por exemplo, o maior investidor do mundo. Ele construiu mais de 90% da fortuna dele depois dos 50 anos. E qual foi a maior arma? Sim, o tempo, a constância, a mágica dos juros compostos trabalhando por décadas. Buffett começou a investir com 11 anos. Aos 30 já tinha uma grana, mas nada absurdo. O truque foi deixar o dinheiro quieto, investindo com disciplina e paciência. Hoje, o patrimônio dele é maior que o PIB de muitos países. E detalhe, ele nunca ficou buscando investimento da moda. O segredo foi investir sempre em ativos que ele entendia e deixar o tempo fazer o trabalho por ele. Agora você pode estar pensando, tá, Lucas, mas eu quero ganhar dinheiro mais rápido. Beleza, mas o que acontece com 99% das pessoas que querem ficar ricas mais rápido? Elas pulam de um investimento para o outro, caem em golpes, compram ações que não entendem, fazem trades sem preparo e perdem tudo. Lembre-se, a pressa é inimiga da constância. E sem constância, não tem patrimônio que resista. A gente não está falando de enriquecer em 6 meses. Se é isso que você está procurando, cara, procura outro vídeo. Eu não estou aqui para te enganar. A gente está falando de construir uma vida sem boletos te controlando. Uma vida que você é dono do seu tempo e não refém do próximo salário. Então, se você quer o verdadeiro atalho financeiro, esquece tentar acertar a ação da vez e foca no que importa. Aumentar a sua taxa de poupança e deixar o tempo e os juros compostos fazerem o que eles sabem fazer melhor. Multiplicar o que você plantou. Porque no final, o segredo para construir riqueza não é acertar o momento, é acertar o comportamento. Guardar 10% todo mês parece fácil na teoria, mas na prática, o que mais derruba a galera é depender de força de vontade. Você recebe o salário, paga as contas, faz uma compra ali, outra aqui, e quando vê, os 10% que deveriam ser guardados evaporaram. Então, vamos ser realistas. Se depender de você lembrar de guardar, você não vai guardar. O que você precisa é tirar o dinheiro da sua frente antes que a tentação apareça. A técnica do pague-se primeiro. Antes de pagar qualquer boleto, antes de fazer qualquer compra, pague você mesmo. Assim que o salário cair na conta, já transfere 10% para outra conta separada. Como se fosse uma dívida com o seu eu do futuro. E melhor ainda, automatize isso. Programa uma transferência automática do dia que seu salário costuma cair. Abra uma conta só para isso, sem cartão, sem acesso fácil. Pode ser uma corretora ou uma conta de investimento simples. E esqueça que esse dinheiro existe no curto prazo. É o que James Clear fala em Hábitos Atômicos. O ambiente vence a força de vontade no longo prazo. Ou seja, não é sobre ser forte, é sobre montar o sistema certo. Vamos para um exemplo real aqui para você entender. O Caio trabalha como Uber e tira 4 mil por mês. No começo, ele tentava guardar o que sobrava. Spoiler, nunca sobrava nada. Quando ele decidiu automatizar isso, ele criou uma transferência automática de R$400, 10% do que ele ganhava, todo dia 5 do mês. Hoje, sem nem pensar, ele já acumula quase 20 mil guardados, só com esse sistema rodando sozinho. E o melhor, sem estresse, sem precisar ficar se policiando todo mês. O segredo é automatizar o sucesso. O grande erro é achar que disciplina é heroísmo. Não é. Disciplina de verdade é quando você constrói um ambiente onde fazer a coisa certa é o caminho mais fácil. Por isso, se programe para tirar os 10% antes de qualquer outra despesa. Faça isso rodar no automático para não depender do seu humor ou da tentação e crie um hábito invisível que vai te deixar rico devagar, mas de forma certa. Porque no fim, quem fica rico não é quem toma grandes decisões, é quem toma pequenas decisões certas e deixa o tempo trabalhar. E guardar 10% da renda é só o primeiro passo. Mas o segredo verdadeiro não é parar por aí. Conforme sua vida for mudando, um aumento de salário aqui, uma promoçãozinha ali, é natural e inteligente aumentar esse percentual. 15, 20, 30%. Cada porcentagem extra é como colocar esteroides no seu crescimento financeiro. A diferença entre guardar 10 e 30 não é só triplicar o esforço, é acelerar o relógio da liberdade em uma velocidade que você nem imagina. No fim das contas, a liberdade que você sonha não é um golpe de sorte,
é o resultado dessas decisões que você vai tomar repetidamente.